Vamos ter agora a apresentação do tema: que estratégias para a superação dos obstáculos à cooperação empresarial em Cabo Delgado. Como potenciar a utilização do conteúdo local. E para tal, convido o Sr. Celso Chambisso, da Media for Development, que é o Celso, editor executivo da revista Economia e Mercado, que será o moderador deste tema. E para debater em torno deste tema, convido a se fazer ao presídio o representante do CTA, o representante da empresa AutoArte, o representante do Instituto Nacional de Emprego e o representante da Blue Biz. Sem mais delongas, passo a palavra aqui para o moderador Celso Chambisso. Obrigado. Muito bom dia a todos. Temos apenas uma hora para discutir um tema bastante complexo e por isso somos desafiados a sermos flexíveis nas nossas intervenções. Vou começar por si, João Gomes. Falou da importância da cooperação empresarial como fundamental para o crescimento. Mas estamos num mercado em que a tendência das empresas é até de se fecharem um bocado para salvaguardar interesses estratégicos e até de concorrência. Será preciso quebrar por completo este, entre aspas, cuidado que se deve ter e que se costuma ter com a concorrência? Celso, muito obrigado pela pergunta. Se olharmos para exemplos como China, Índia, que hoje estão no topo da industrialização global, naquilo que foi a minha intervenção, estão já lá em cima no céu. Eles começaram por fazer engenharia reversa, começaram por copiar as coisas dos outros. Estamos a falar aqui há 20 anos. A Malásia, todos os tigres asiáticos começaram assim. Se tu não sabes, vai lá e vê e copia. Obviamente que isto tem problemas gigantes em termos de propriedade intelectual. Mas esses países não quiseram saber disso. E agora o que é interessante é toda a gente agora exige que o continente africano tenha que ter esses cuidados. Durante 20 anos toda a gente atropelou direitos de propriedade industrial. E agora que chegou o momento da África, toda a gente preocupada em que o continente não pode fazer engenharia reversa. Não pode ir lá, copiar, transformar, adaptar, etc. Mas tem que acontecer. E as empresas, as grandes empresas, nos seus demo days, abrem as portas, mostrem o que têm, mas obviamente aquilo que é o segredo absoluto da fórmula, nunca vão mostrar. Mas será muito mais interessante quando elas abrirem a porta e fizerem um desenvolvimento conjunto. Porque esse é um ponto interessante. Até hoje só falamos nas parcerias na produção, na entrega, na comercialização. Mas há um aspecto muito interessante que é e a parceria na área de desenvolvimento e investigação. Aí é que é gerador de valor. Aí as empresas têm muito medo de abrir a porta, mas eu acho que é o século da África vai passar pela capacidade de entrar nessas parcerias de pesquisa e desenvolvimento, ok? E se colocarem no céu. Também apresentou os obstáculos para uma cooperação entre empresas que tenham força suficiente para ampliar o conteúdo local. Também apresentou os caminhos a serem levados a cabo pela CTA para os resolver. Quais têm sido os resultados dessa intervenção? Tomando em conta mesmo este contraste que é perceptível de que as empresas têm tendência a fechar-se, mesmo para salvaguardar questões que têm a ver com a concorrência. Há resultados a este nível? Bom dia mais uma vez.
Obrigado pela questão que me coloca. Por acaso é muito pertinente partilharmos um pouco sobre se aquilo que nós estamos a levar a cabo produz algum efeito ou não. Felizmente, aquilo que nós temos notado é que as ações que nós temos levado a cabo têm surtido algum efeito. Pode não ser aquele efeito que nós gostaríamos ou desejado pela magnitude dos problemas que existem, mas temos visto, felizmente mesmo, que temos alguns resultados. Na minha apresentação eu partilhei, por exemplo, o caso do nosso Programa Nacional de Certificação, que no âmbito da sua implementação foi possível, por exemplo, capacitar 100 empresas. Agora, na fase final, 20 empresas serão certificadas. Isso é um resultado tangível. Também partilhei o caso das oportunidades de negócio que nós temos partilhado, que de certa forma beneficiaram muitas empresas. Essa atividade, por acaso, é uma atividade recorrente. Pode ser difícil depois mensurar aquilo que é o impacto na atividade da própria empresa que aproveita dessas oportunidades que nós vamos expondo, mas nós temos em crer que algum resultado há. Neste ano nós realizamos a nossa conferência anual do setor privado e uma das componentes que nós trouxemos foi a promoção da exposição dos projetos por parte do empresariado nacional para potenciais investidores. Daquilo que trouxemos como carteira de projetos, que estava avaliada em cerca de 990 milhões de dólares, constatamos que há resultados positivos em termos de interesse que alguns investidores demonstraram sobre alguns projetos. Projetos na área de energias renováveis tiveram muita apetência, projetos na área do setor do agronegócio também tiveram muita apetência, mas entre o momento de exposição do projeto, discussão do projeto e até a concretização própria do projeto, infelizmente acaba levando muito tempo, e esse tempo pode criar uma sensação de que não há um resultado tangível, mas é parte do processo mesmo da execução do projeto. Sabemos hoje que o projeto como tal tem um ciclo de vida, desde a sua concepção até a sua materialização, e isso leva seu tempo. Então, nós temos tido resultados, temos visto resultados em termos das nossas ações. Gostaríamos de ter muito mais. Há muitos desafios. Temos que engajar-nos muito mais para que tenhamos ainda muito mais resultados visíveis. Mas o caminho é esse, continuamos a trabalharmos. Hoje tivemos aqui a assinatura de memorando com o FPLAG. Acreditamos que esse tipo de iniciativas temos que continuar a levar a cabo para aumentarmos o nosso leque de atuação, por exemplo, na área da capacitação. Precisamos mesmo de apostar seriamente na capacitação das empresas. O Dr. João falou muito da questão do pool de capacidades, pool de skills que são necessários para atrair as empresas. E julgamos nós que esta é uma área que tem que ser dada uma grande relevância aqui no país, a questão da capacitação do recurso humano, independentemente do risco de depois do recurso humano fugir ou não, mas temos que mesmo dar essa primazia à capacitação. É preciso dotar as pessoas das ferramentas para elas poderem melhor executar as suas atividades, ter a capacidade de poder criar novos produtos. Então, o caminho é esse mesmo, temos que continuar a apostar nesse tipo de atividades, e eu ia parar por aqui. Muito obrigado. Dr. Carmona Massim, enquanto representante do INEP, de que forma
no seu entendimento, a cooperação empresarial pode resultar numa base sólida para assegurar a empregabilidade do capital humano na província de Cabo Delgado, se esta cooperação for de fato efetiva? Nós continuamos convencidos de que o reforço da relação ou parceria público-privada pode continuar a resultar a trazer bons resultados dentro desta temática que estamos aqui a abordar. Estamos neste momento convencidos que se nós continuarmos de mãos dadas com o setor privado, com o setor produtivo, a questão relacionada com o aumento da empregabilidade dos nossos jovens, sobretudo, pode conhecer cada vez mais números crescentes. Temos alguns exemplos positivos da relação com o mercado, desde que iniciamos, por exemplo, a implementação do decreto sobre os acordos de estágios pré-profissionais. Mais de 50 empresas de Cabo Delgado, elas aderiram a este mecanismo de aproximação dos jovens que procuram pelo primeiro emprego, e desses temos tido resultados muito bonitos, exemplos claros de jovens que já entraram por via do estágio pré-profissional na empresa para exercer atividade como estagiários, e as empresas no final do processo acabarão captando esses jovens como um ativo dentro das suas próprias empresas, porque nós acreditamos que ao colocar o jovem no estágio pré-profissional estaríamos a expô-lo ao mercado, demonstrando as suas capacidades, as suas habilidades do saber fazer, e aí estariam, de certa maneira, removidas barreiras que muitas das vezes encontramos quando os jovens procuram pelo emprego, que é a experiência profissional. Uma vez que o empregador tem em sua posse o jovem que está em regime de estágio, então aí já há uma decisão mais concreta sobre o coisa. Neste programa, em apreço que estamos aqui a falar dele, no ano transato, nós proporcionamos cerca de 68 estágios pré-profissionais remunerados, é preciso frisar isto, onde o programa Mais Emprego alocou fundos para poder apoiar os jovens em estágios pré-profissionais, e hoje temos esta satisfação de dizer que dos 68 jovens que estavam integrados em estágios pré-profissionais, 6 deles já foram captados pelo mercado. Então, esta relação, esta aproximação com o setor produtivo é extremamente importante para poder alavancar os índices de empregabilidade na nossa província. Dário Mungoi, a empresa AutoArt é já considerada caso de sucesso. Queria perceber de si em que medida o salto que a empresa deu terá sido também influenciado por uma eventual ligação cooperativa com outros operadores do mercado. No caso, o Pronazer, de que fez menção quanto à sua intervenção. Bom, talvez começaria por dizer que o Pronacer veio, de certa forma, melhorar aquilo que é a imagem da AutoArt no mercado. Isto aliado ao fato de sermos a única empresa no nosso setor e, assim como ao nível da província, que está em processo de certificação, concretamente na norma ISO 9001. Então, sentimos que esta junção ou essa aliança com as demais empresas no âmbito do Pronacer veio, de fato, prover-nos de competitividade no mercado. Isto porque, como mencionei no âmbito da minha intervenção anterior, sentimos que a questão da certificação tem sido realmente uma barreira para a entrada no setor do petróleo e gás natural aqui ao nível da província. Então é um ganho, embora ainda não estejamos certificados como tal, mas só pelo fato de, ao interagirmos com as organizações, fazermos menção que, olha, estamos em processo de certificação no âmbito do Pronacer, já sentimos que tem sido é uma informação que tem sido bem recebida pelas organizações. Obrigado. Muito bem. Eu volto a si, João Gomes. Na intervenção do
falou em larga escala da necessidade de formação. Esta é uma questão de grande interesse quando estamos a falar da cooperação empresarial e da promoção do emprego. Qual a sua visão em relação à ligação que existe entre a questão da formação, o estágio em que estamos nesta questão da formação e a cooperação empresarial rumo ao crescimento? Tomando em consideração também a intervenção da CTA relativamente a este desafio e a forma como eles estão a conduzir as coisas nesta vertente. Ok. Este é um tema clássico de competição ou co-opetição. Competição e cooperação. Como é que é possível fazer co-opetição em formação? Empresas que são concorrentes, que competem no mesmo segmento, no mesmo setor, que vantagens é que têm de abrir a porta a fazer formação? E agora explico quais são os ativos. Abre a porta, prepara os currícula, forma os formadores, entrega a formação, apresenta os resultados da avaliação da formação em conjunto. Tudo isto são dimensões de cooperação em formação. Okay? O diagnóstico de necessidades de formação setorial. Para que é que eu vou ter no meu setor, por exemplo, no setor do Dário, para que é que ele vai ter que fazer um diagnóstico de necessidades de formação setorial, sozinho, e pagar ele a conta? Se depois é um tema que interessa a todas as empresas de reparação automóvel. Por exemplo, há aí custos que são comuns e que não têm que ser as empresas a suportar. E, obviamente, provavelmente será difícil ao Dário encontrar um parceiro competidor e dizer assim, tenho esta ideia de fazermos um estudo setorial e eu gostava de repartir os custos contigo. Isto pode parecer estranho, mas, por exemplo, há 2 anos, os bancos moçambicanos juntaram-se todos para pagar um estudo salarial. Para todos ficarem a saber, claro que não sabem que o banco A o que é que paga ao banco B e que paga ao banco C, mas sabem que no setor esse estudo foi feito e há referências, há balizas e há disciplina no mercado, que é isso que interessa. Portanto, as empresas competir e cooperar em formação. A formação é claramente uma ferramenta muito interessante porque oferece espaço, quer nos estudos de diagnóstico, quer nos estudos de avaliação de impacto, quer na produção dos materiais pedagógicos, quer na criação de uma pool de formadores. Para que eu também hei de estar a investir massivamente em fazer formação de formadores em determinadas áreas, repetindo capacidade na província, quando outros setores estão completamente vazios? Então é preferível, se calhar, o setor sentar-se, organizar e dizer, olha, nós vamos investir na formação de formadores para esta área, em competências transferíveis, e vocês, cada uma das vossas empresas em áreas técnicas. Portanto, há espaço para haver competição e cooperação em formação. Carmona Massink, mesmo em relação a esta questão da formação, na ótica do INEP, em que moldes devem ou deveriam ser definidas as regras da cooperação empresarial no ambiente de grandes disputas, das poucas competências que há no mercado em termos de capital humano? É uma matéria muito interessante porque, no fim do dia, todas as empresas precisam de um profissional competente. E é extremamente importante nós apostarmos na formação. É o nosso pensamento isto. A formação é que vai criar um diferencial dentro de uma estrutura de competitividade empresarial. Se nós tivermos profissionais altamente qualificados, naturalmente a produção e a produtividade desta empresa vai ser maior. Então, nós achamos que é importante que as instituições ligadas à formação profissional, elas tenham uma relação muito próxima do setor produtivo, de tal sorte que possa-se extrair quais são as competências necessárias, por exemplo, na área da mecânica, onde temos o nosso ilustre aqui, que tipo de profissionais ele espera ter, quais são as habilidades, as saídas profissionais que ele pretende ter, e daí desenhar currículos que vão responder às necessidades do mercado. É desta maneira que nós achamos que
as respostas para o setor produtivo na oferta da mão de obra qualificada pode surtir efeitos desejados. Muito bem. Antes de abrirmos a janela de interação com a plateia, vou fazer uma questão, a mesma questão a cada um dos nossos 4 painelistas, para serem respondidas de forma muito breve. E porque o nosso tema também engloba a questão do conteúdo local, queria saber primeiro de si, Samu, de modo geral, como é que se deve potenciar o conteúdo local ao nível de Cabo Delgado, e aproveitando já o boom de crescimento que se já está a verificar e que vai, se tudo correr dentro das previsões, acontecer dentro dos próximos tempos. Ok. Mais uma vez, muito obrigado, né, pela questão que me é colocada. Bem, a questão do conteúdo local, nós temos, num primeiro prisma, temos definido a necessidade de um quadro legislativo do conteúdo local. A questão que se coloca aqui é que nós temos experiências a nível da África, mesmo pelo mundo fora, de leis ou diplomas legislativos que já prevêem a questão do conteúdo local de forma explícita. Então, é a nossa expectativa que, na base dessas observações que nós temos vindo pelo mundo fora, que aqui também no nosso país tivéssemos um regime jurídico similar. Infelizmente, daquilo que nós temos constatado, da participação das micro, pequenas e médias empresas moçambicanas na cadeia de valor desses grandes projetos, infelizmente ainda é muito reduzido. Nós estamos a falar de um tecido empresarial aqui, 98% de algo como 60 mil empresas aqui no país. São micro, pequenas e médias empresas, mas poucas pequenas e médias empresas moçambicanas têm a possibilidade ou têm estado a participar desses grandes projetos. E nesse âmbito temos primeiro definido essa necessidade de tem que estar legislado que há necessidade de termos uma percentagem de que estes projetos tenham um percentual em termos de, por exemplo, de compras de bens e serviços que é alocado para as pequenas e médias empresas moçambicanas. Temos que sair do âmbito de caridade, entre aspas. Todos estamos a fazer negócios e nesse âmbito se tivermos uma força legal ou um comando legal nesse âmbito, acreditamos que nós poderia impulsionar a participação das nossas micro, pequenas e médias empresas, mas para além desta parte do comando legal, também há necessidade por parte das próprias micro, pequenas e médias empresas investirem em algumas questões que aqui já foram afloradas, a questão da certificação. Essas grandes empresas, queiramos ou não, elas vêm com o seu padrão de requisitos e como não operam só aqui, por exemplo, no nosso país ou aqui na província de Cabo Delgado, aquilo que elas respeitam nos Estados Unidos ou na França é o que eles também esperam observar aqui no nosso país. Então, ficou essencial da sua intervenção. Dário Mongoi, a experiência da autoarte ou a visão da autoarte em relação a esta questão do conteúdo local, uma vez estar inserida dentro da província que está a oferecer as oportunidades de que o país todo espera e dispõe. A visão que temos, em síntese, é que primeiro não se pode falar de conteúdo local sem se falar de capacitação das empresas, sobretudo em matérias de gestão de negócio.
O segundo aspecto que eu iria mencionar, que também considero crucial para a promoção do conteúdo local, tem que ver com a formação dos recursos humanos. Iniciativas no gênero já existem, prova disso é o programa Mais Emprego, e também, ainda dentro do programa Mais Emprego, iniciativas que têm em vista a promover os programas de estágios pré-profissionais, como testemunhamos sensivelmente há 2 meses atrás, ok? No âmbito da divulgação do regulamento de estágios pré-profissionais. O terceiro aspecto que eu iria mencionar, já fiz menção, tem a ver com a certificação das empresas. Este é um aspecto também que vale a pena fazer menção, dado que assistimos a esta dificuldade que as empresas têm de aderir à cadeia de valor dos grandes projetos aqui ao nível da província. Obrigado. João Gomes, muito breve nesta questão. O conteúdo local, de um modo geral. Ok. Eu sou extremamente crítico em relação a esse tema do conteúdo local. Extremamente crítico. Prefiro o conteúdo do local, em vez de ser conteúdo local. E passo a explicar. O primeiro aspecto é conteúdo local e transformar as empresas em Moçambique só para um papel de fornecedor, esqueçam. Não acredito, como vos apresentei. Bom, nós estamos a trabalhar com grandes organizações e que temos assistido a algumas intervenções a nível dessas organizações com esta preocupação de conteúdo local, que é o engajamento do conteúdo local para aceder aos mercados e próprios serviços prestados a nível das organizações. Mas iria me centrar um pouco mais daquilo que nós estamos a fazer neste contexto. A Secretaria do Estado da Juventude e Emprego tem uma série de programas que estão a ser desenvolvidos com vista à criação ou a estimular a criação de pequenas e pequenas empresas. Um dos programas que eu queria salientar aqui é o programa Meu Kit Meu Emprego, que consiste em apoiar jovens empreendedores ou com iniciativa empreendedora
que esses jovens enfrentam algumas dificuldades para poderem produzir. E a Secretaria do Estado, através do INEP, ele tem proporcionado ferramentas de diverso tipo e calibre para que esses jovens comecem uma atividade geradora de renda. E a partir daí eles possam beneficiar-se a si próprios e melhorar ou criando emprego para os outros. Eu penso que desta maneira há um espaço que se abre também para apoiar as iniciativas de jovens que não estando inseridos na economia formal, como estava sendo dito, eles possam também começar a palmilhar rumo à criação de níveis de sustentabilidade. Muito bem, é chegado o momento de abrir janelas à participação da plateia. Quem tiver uma questão a colocar, por favor, levante o braço, identifique-se e diga a instituição ou a área de atividade que representa. Sugiro que sejamos breves, sob pressão, estamos sob grande pressão de cumprimento do tempo. Vou preferir ficar em pé por causa da estatura, para ajudar a tecnologia do micro. Chamo-me Domingos Junqueiro, sou da Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, ADIN. Esta instituição pública criada no Conselho de Ministros para a missão e o papel de coordenação do desenvolvimento da região norte, nomeadamente Cabo Delgado, Niassa e Nampula. Também o papel de mobilização de recursos, digamos, para apoio ao desenvolvimento socioeconômico da região. Agradecer também o convite para este seminário tão importante. E acompanhamos desde as primeiras apresentações. Agora estamos neste painel. Queria apenas duas preocupações. Uma é que das apresentações feitas aqui, não consegui ouvir, não pude ouvir se essas experiências todas para o sucesso e insucesso das empresas a nível da África e outras experiências, não consegui ouvir se a questão de incentivos sociais pelas empresas, a motivação daquele que usa a sua capacidade intelectual, física, para tornar o produto real, usar a máquina, a tecnologia para sair o produto para o mercado. Estamos a falar aqui da pessoa humana. Então, senhores apresentadores, se a questão de incentivos sociais
motivação do fator humano na empresa, ela contribui ou não para o sucesso da empresa. Não consegui ouvir isso. Gostaria de ouvir. E em que medida é que isto, de facto, pode ajuda para o sucesso da empresa? A segunda questão é mesmo discutida aqui, a questão, conceito de conteúdo local. É realmente extremamente complicado e até complexo o conteúdo local. Para mim pode ser entendido até de duas formas. A forma mais genérica, tecnológica e tudo mais, que é o que estamos discutindo aqui. O conteúdo local, se aqui há capacidade humana ou não de as pessoas saberem operar com esta, aquela ou aquela outra máquina ou tecnologia, para que se produza o resultado desejado. Este é um conceito genérico de entender. Mas também o outro entendimento do conteúdo local tem um sentido, digamos, geopolítico. Porque creio que todos nós sabemos que as pesquisas feitas sobre a situação de Cabo Delgado, terrorismo em Cabo Delgado, diz que tem como origem a situação de problema de exclusão social, né, por aí fora, porque não sei o que é. Porque quando há uma empresa, só quem está lá é um certo grupo étnico de pessoas, coisas assim mais ou menos. Creio que temos a questão de acompanhar. Então, é aqui que entendo que também este conceito, conteúdo local, também deve ser entendido no sentido político. Para evitar, se calhar, exacerbar mais problemas, porque a tal empresa só emprega pessoas, não sei, que são do centro, pessoas que são, estas coisas todas. Então penso que se calhar nós todos que somos que temos a tarefa de formar, de capacitar. Como diz? Tá bem. Obrigado. Então, se calhar o papel aqui é, na verdade, acelerar. Se calhar, questão de capacitação local. Para que, porque esse conteúdo não é então é um processo, ele é um processo para que seja possível dentro de um futuro próximo ou mais longo conseguir-se absorver as pessoas que são daquele processo que temos papel conteúdo locais, sobretudo os jovens locais, para essa capacidade de saber fazer e amanhã serem capazes de, portanto, serem usados como portanto, para melhorar, para contribuir para o desenvolvimento, para trabalho nas empresas e, portanto, e assim podermos entender que, na verdade, aqui funciona o conteúdo. É nesse sentido. Portanto, muito obrigado. Eram essas duas questões. Muito obrigado. Bom dia ou boa tarde a todos, não sei a hora. Me chamo Joseph Mapeda, sou representante da empresa Nextech Investimentos. A minha questão, eu queria acompanhei nessa apresentação que um dos objetivos deste workshop é para depois
identificar quais as 15 empresas em Cabo Delgado que vai se beneficiar dessa formação com aquela outra entidade que se assinou o memorando de entendimento. Eu gostaria de saber quais são os critérios desses que vai ser seguido para selecionar essas 15 empresas. Obrigado. Muito obrigado. Penso que a esta altura a melhor estratégia seria mesmo esgotar as questões, mais dois intervenientes, para passarmos aos nossos painelistas. Tem uma mão levantada. Boa tarde, não sei se, bom dia. Chamo-me Carolina Alane. Sou membro de CEP. E falou-se muito de certificados. E muitas das vezes nós outros sabemos que certificado, só conhecemos e a gente para poder ter concurso ou entrar num concurso é preciso você ser licenciado, em primeiro lugar, e depois escrever no INS, pagar imposto também, ter cadastro único. Esse requisito todos nós temos, ou a maior parte tem. Agora, para ter certificado, quais são as condições? Além desse documento que eu mencionei, qual é outro documento para acrescentar, para poder obter o certificado? A necessidade de capacitar indivíduo para poder ser certificado. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é Liseta Almeida. Pelo que eu vejo pelo painel das apresentações, este workshop é destinado para emprego para os jovens de Cabo Delgado. Mas a maior parte de nós sabemos que os jovens de Cabo Delgado, quase 80% continuam desempregados. As ofertas de emprego que aparecem na praça ou nas empresas geralmente beneficiam as jovens de fora de Cabo Delgado, principalmente do Sul. A minha pergunta é, com este workshop, os jovens de Cabo Delgado serão realmente beneficiados? O que é que os painelistas, os que falaram de sucesso da África e não sei mais o que, irão fazer em benefício desses jovens de Cabo Delgado, que continuam beneficiados, a maior parte capacitados? Obrigada. Sou Dinísia e falo em nome da Kingman Construtora. Eu tenho duas questões. Informação. Eu gostava de perceber. Houve uma passagem em que disse que há uma necessidade das empresas. Ela usou o exemplo do senhor que está em processo de certificação, dizerem qual é a necessidade em termos de profissionais, não é? Para o centro de formação atender nas formações que eles têm feito. Eu gostava de saber, isso é um facto, é uma realidade, existem evidências dessas consultas, se de facto há esta aproximação entre o setor produtivo e o centro de formação. Principalmente porque a Kingman é uma das empresas consumidoras
dos formandos desse centro e ainda não sentimos essa aproximação. A segunda questão se calhar até não é uma questão. Queria só trazer aqui um bocadinho do que disse o senhor, acho que é João, não é? Desculpe, relativamente a conteúdo local, quando disse que era da total para conteúdo local. Bom, a Kingman faz parte de um grupo de pequenas empresas, médias e pequenas empresas em Pemba, que se acaba de certificar, não está no processo de certificação, acaba de certificar para ISO no sistema de gestão de qualidade, né? Sim. E beneficiou-se de um apoio desta total. Para além de que também temos alguns formandos, funcionários, colaboradores, que através da Kingman também foram qualificados em algumas áreas técnicas vindo desta parte. É verdade que há aqui talvez está-se a subentender que, ou se calhar nós estamos a consumir mal esta ideia do conteúdo local. Para chegarmos a esses patamares de outros países africanos que citou aqui, que estão numa economia mais a tentarem ir mais para cima, eu acho que nós temos que começar mesmo aqui na base. Sim, sim. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu vou falar aqui de casos de sucesso. Por que o caso de sucesso aqui apresentado é de uma outra província? Será que em Cabo Delgado não existe um caso de sucesso que tem que ser apresentado aqui para a gente vermos? Sim, sim, é só para esclarecer essa preocupação levantada pelo último interveniente. Sim, a AutoArt é uma empresa que está baseada cá em Cabo Delgado. Obrigado. Mais uma vez, bom dia, caros intervenientes. Penso que o nosso moderador, abriu espaço para o debate. Assim sendo, poderíamos usar das boas maneiras, levantando a mão, pedindo o microfone e intervirmos para não estragarmos o nosso workshop. Eu acredito que todos nós temos alguma coisa a dizer e seria bom colocarmos as questões de forma ordeira, disciplinarmente, não é? E o que nos caracteriza, nós jovens de Cabo Delgado. Assim sendo, penso eu que podemos dar continuidade, sou moderador, mas também nestes moldes. Obrigado. Falou-se aqui sobre a questão relativa à criação de oportunidades para as PMEs, sobretudo os megaprojetos, a questão de petróleo e gás que se faz sentir nesta parcela do país. A questão que se coloca aí de saber é qual seria efetivamente a forma e como que as pequenas e médias empresas poderiam fazer face ou fazer grupo dessa situação, de serem inseridas ou a inserção das mesmas aos megaprojetos, uma vez que cá em Cabo Delgado, para a experiência nossa mesmo como empresa, as empresas em si não têm recursos suficientes para a empregabilidade dos jovens cá em Cabo Delgado. Por isso pedimos imensamente, acredito que este workshop é importante para que possamos catapultar as empresas e terem em algum momento oportunidades para o efeito. Obrigada. Penso que está ligado. Bom, queria agradecer a todos pela participação. Acho que este espaço de debate é sempre muito importante, mesmo que as questões que sejam colocadas sejam menos simpáticas para todos nós. Gostava de, primeiro que tudo, concordar perfeitamente com a intervenção que foi feita pelo Dr. Domingos da ADIN. A questão das competências sociais, aquilo que nós chamamos de soft skills, e a aposta nestas competências é realmente uma questão essencial.
Gostava também de destacar, já agora dar uma palavrinha sobre a questão da seleção da AutoArt para este painel. A seleção da AutoArt foi feita pela CTA, porque penso eu, esta empresa é um caso de sucesso de certificação. Portanto, eles receberam o apoio do Pronascer e são entendidos, são considerados como um caso de sucesso pela CTA. As duas questões que eu tinha para colocar ao painel, uma delas é precisamente a AutoArt, falou do que tem corrido bem e das vantagens do processo de certificação, mas eu gostava que nos falasse um pouco das dificuldades. Enquanto pequena e média empresa, que dificuldades sentiram neste percurso da certificação? E como é que as ultrapassaram? Um pouco que lições retiram desse processo que possam ser úteis para todas as outras empresas que estão aqui? A segunda questão é dirigida ao Sr. Delegado do INEP, quando falou da questão dos estágios profissionais. Foi um processo e uma medida efetivamente apoiada pelo Mais Emprego, mas considerando que temos aqui uma série de empresas, algumas das quais penso eu foram empresas tutoras destes jovens, gostava também que nos falasse um pouco da experiência e que lições foram aprendidas através da implementação desta medida inovadora de estágios pré-profissionais remunerados. Portanto, foi a primeira vez que o IFPELAC os implementou, pela primeira vez pagámos a jovens, pela primeira vez pagámos aos tutores das empresas e gostava de saber que balanço faz desta medida e que papel mais ativo podem ter as empresas e os tutores neste processo de acolhimento de jovens estagiários de Cabo Delgado. Por último, referir que, como todos nós sabemos, não são workshops que criam empregos. Os workshops não criam empregos. Não é o setor público de educação técnica ou de emprego que cria empregos. Quem cria empregos são os senhores, são as empresas. É a economia, é o setor privado. Nós podemos incentivar essa criação com medidas ativas, como por exemplo a promoção de estágios. Agora, é o setor privado, é a economia que cria empregos. A não ser que estejamos a falar de empregos na função pública, mas não é disso que estamos aqui a falar. Portanto, eu devolvia um pouco a questão quando perguntam o que é que este workshop vai fazer. Este workshop não cria empregos. Este workshop, como todos os outros, cria um espaço de debate e de partilha de experiências que esperemos possa ser importante. Mas em qualquer país do mundo, é o setor privado, é a economia e as empresas que criam estes empregos. Claro que também podemos falar da criação de emprego, do autoemprego e da criação de emprego através da economia informal, e aí temos o Dr. João Gomes, que é um especialista nesta matéria e que defende claramente a informalidade como também um instrumento de criação de emprego, sobretudo a nível mais local. E pronto, é só isto. Deixo aqui estas duas questões e obrigada uma vez mais a todos pelo debate e pela vossa abertura. A polémica também é importante, como se costuma dizer, é da discussão que nasce a luz. Portanto, obrigada. Muito obrigado a todos pelas intervenções. São várias questões que devem ser agora respondidas pelos nossos panelistas, mas são todas muito importantes. Queria apelo que a questão que foi levantada pela parte dos nossos intervenientes, que é muito pertinente, que tem que ver com a representatividade da província de Cabo Delgado em relação às oportunidades que são criadas, fosse respondida de forma bastante sucinta e breve pelos nossos painelistas. Não sei qual deles é que estará mais inclinado a dar a resposta à questão, mas eu gostava que fosse uma das questões que fosse levada em profundidade agora nas respostas a serem dadas, mesmo que é para satisfazer o desejo de muitos que queriam ainda aflorar as suas ideias em relação a esta questão. Penso que merecem uma resposta. É verdade que o tempo será curto, outras coisas podem ser aprofundadas nos intervalos, mas gostava mesmo era de ouvir uma resposta aqui dentro em relação a esta questão. Refiro-me à questão da representatividade de Cabo Delgado em relação às oportunidades que são criadas aqui, oportunidades de desemprego. Boa tarde, já estamos na parte da tarde.
O debate foi muito bom, as questões que foram colocadas aqui foram mesmo pertinentes. De certa forma, nós já, no caso da CTA, já estamos envolvidos nesse tipo de debate já faz algum tempo. A questão da representatividade, temos tido um grande debate entre o conceito de conteúdo local, local. Infelizmente ainda não é muito conclusivo sobre o que separa uma coisa de cada um conceito do outro. Imaginando que alguém moçambicano cria a sua empresa aqui em Cabo Delgado, como é que ele se qualifica? Ele já é moçambicano e criou a empresa aqui em Cabo Delgado. Teríamos conteúdo local ou é só conteúdo local? Então, é só para despertar aqui junto da ilustre plateia que esse tema é um tema ainda não reúne muito consensos sobre o que exatamente nós estamos a defender. Há o consenso de que, de fato, há necessidade de uma maior aposta das empresas que estejam a atuar aqui em Cabo Delgado pela sua ação em termos de criação, principalmente de emprego e geração de renda para a população residente. Agora, na questão do conceito, nomenclatura, infelizmente ainda falta algum entendimento sobre o que nós defendemos. Uma outra questão aqui que eu acho que apesar de que muitas das questões foram, a maioria foi direcionada para os outros membros aqui do painel, agradeço por ter falado. Eu fiquei um pouco curioso já agora com a intervenção do representante da ADIN. Nós, em Nampula, em fevereiro deste ano, nós realizamos um economic briefing em Nampula e no painel contamos com um representante da ADIN. E na ocasião ele falou de várias iniciativas que a ADIN estava a desenvolver, e em termos de mobilização de fundos de investimento para aqui iniciativas empresariais, e com um dos grandes resultados esperados seria a questão mesmo da geração de emprego. Quando vi o representante da DIN a levantar-se, fiquei na expectativa que ele provavelmente haveria de trazermos aqui alguma atualização ou algum ponto de situação das várias iniciativas que foram partilhadas na altura, das ações que a DIN está a fazer em prol, por exemplo, dessa questão da empregabilidade dos jovens, que eu sei que é das principais bandeiras da sua existência. Não sei se, estando aqui, poderia o Sr. Junqueira dizer-nos alguma coisa sobre como é que estamos, os projetos avançam ou ainda estamos no processo de espera. Obrigado. Ok, eu vou agarrar aqui numa questão que é uma questão polémica, mas que é, isto é um país do Rovuma, costuma-se dizer de Rovuma a Maputo. Por acaso eu estou farto de dizer que não é Rovuma a Maputo, é de Rovuma à Ponta do Ouro. Alguém se esqueceu que há ali mais um pedaço, tá bom? E a maneira mais simples que estes programas têm de resolver as diferenças territoriais é dizer assim: se estão em territórios com características deprimidas em termos económico-financeiros, os incentivos dos locais desses territórios devem ser majorados. Não se faz uma discriminação negativa do género, isto é meu. Não é meu, este é um país de norte a sul. E nos territórios, e esta coisa da competitividade dos territórios, temos que olhar isto como um território, e é curioso que é este o tipo de reações que eu não gostava de ver daqui a 10 anos. Venham, não é fiquem lá fora. A associação e a cooperação é isso mesmo. Venham vocês de onde vierem, desde que seja para fazer bem e melhor. Porque o território, e já agora a terceira nota, os sistemas de incentivo públicos que têm apostado em dinamizar territórios têm falhado miseravelmente. Miseravelmente. Não são territórios que se estimulam. São iniciativas, são ideias, são projetos. É o poder do empreendedor, é o motor da força privada.
Portanto, nunca se escondam atrás dos territórios para encontrar qualquer competição ou vantagem competitiva. Isso será extremamente prejudicial, como a história já mostra. Agarrem no território e transformem-me numa vantagem competitiva do género nestes sistemas de incentivos, e até quando estiverem a falar com doadores, fazerem uma pressão maior para quem está no território. Portanto, nada de discriminação negativa, só discriminação positiva, está bem? Espero que tenha esclarecido isto e passo aos meus colegas para responderem às restantes questões. Muito obrigado. Muito obrigado. Queremos também agradecer as questões que nos foram aqui colocadas e mostra o interesse que as empresas têm com as atividades que estamos a desenvolver. Realmente, se calhar a nossa aproximação junto do setor privado precisa ser reforçada para se sentir mais presente o Centro de Formação Profissional na indústria, de tal sorte que possamos, de mãos dadas, podermos trabalhar e com vista a trazer resultados desejáveis para os nossos jovens. Permitam-me só dizer que a nível de Cabo Delgado foram desenvolvidos 2 currículos, que é do nível 2 e nível 3 de pedreiro, nível 2 e nível 3 de canalização industrial, e estes currículos todos foram desenvolvidos com apoio do setor produtivo. São as empresas que foram consultadas que deram o seu contributo para o desenvolvimento desses currículos. Porque nós entendemos que, como Centro de Formação Profissional, podemos ter até expertise para a produção de currícula, mas o conhecimento daquilo que são os perfis que se requerem dentro da indústria, só o setor produtivo é que pode nos dar esse feedback. Daí que há uma necessidade sempre presente de o setor produtivo ou o Centro de Formação Profissional ele estar próximo do setor produtivo, de tal sorte que possamos ter um trabalho, um resultado consentâneo com aquilo que são as realidades e as necessidades do mercado. Em relação à outra questão sobre as lições tiradas, nós pensamos que, como uma primeira intervenção que estamos a ter, tiramos lições positivas. Estamos satisfeitos com aquilo que nós encontramos dentro da implementação deste programa. Todo o programa, quando é implementado, tem os seus momentos baixos e momentos altos, e acreditamos que quando lançarmos a segunda edição de estágios pré-profissionais remunerados, provavelmente a postura também será outra. Encontramos algumas barreiras de algumas empresas que se mantiveram fechadas, não tivemos aquela colaboração que era expectável, mas de forma geral estamos satisfeitos porque até agora, dos 75 jovens previstos para o estágio pré-profissional, já colocamos, se não estiver em erro, 74 jovens. E isto é um resultado positivo, significa que a indústria está receptiva a este programa. Embora nós tenhamos ainda, quer dizer, esperamos mais. Só para dizer que o Centro de Formação Profissional graduou mais de 1000 jovens no ano passado e estágios remunerados só conseguimos 75. Queremos mais. É daí que queremos reforçar este sentido da parceria público-privado com o setor produtivo, de tal sorte que os jovens tenham esta oportunidade de aprimorar o aprendizado adquirido no Centro de Formação Profissional. E muito obrigado. Dizia que o Pronascer é uma iniciativa do CTA e da Fundação FAN, em parceria com o IPM e o INOG. É um projeto que visa capacitar as empresas e ajudar no processo de certificação. Dentre os requisitos que estão lá presentes, a empresa tem que estar legalmente estabelecida e também demonstrar capacidade financeira, porque o projeto vai custear uma parte, sendo que a outra deverá ser custeada pela organização que quer certificar.
No caso, nesta fase piloto foram 50% de comparticipação da empresa beneficiária. Agora, os desafios que nós sentimos durante esse processo de certificação diz respeito fundamentalmente ao tempo, à morosidade que levou este processo. Se calhar no nosso caso tenha sido pelo contexto em si da Covid-19, quer dizer, todas as interações que nós fazíamos com os consultores era online e o ideal seria que os consultores viessem às nossas instalações e acompanhassem todos os nossos processos internos. Isso também ajudaria na elaboração de documentos, detecção de não conformidades e como é que diria, oportunidades de melhoria. Então, se calhar para as próximas edições deste programa, se tomasse em conta essa questão de, para aquelas empresas que não estão em Maputo, vamos dizer assim, houvesse possibilidade de se alocar algum consultor por aí nessa questão de logística, que é mesmo para tentar ver se conseguimos reduzir essa questão do tempo, porque sentimos que foi um processo muito moroso, quase 2 anos que levou. Quando inicialmente estava previsto, se não me engano, 6 a um ano no máximo. Obrigado. Muito bem, estamos largos minutos além do tempo que nos cabia. Portanto, este é um tema muito, muito complexo e ficou aqui provado. A interação pode continuar lá fora. Era impossível, quase que impossível, esgotá-lo em 1 hora, tanto que nos excedemos. Vou devolver agora a palavra ao mestre de cerimônias para dar prosseguimento ao que vem a seguir.